Graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo. Eu sou Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça e eu tenho uma mensagem. E a palavra que eu tenho é essa: aonde está o pecado que estava na Bíblia? Esse é o título da mensagem. Porque na Bíblia não existe pecado. Mas se falam tanto em pecado, para onde foi o pecado que estava na Bíblia? Foi para a Assembleia de Deus, foi para a congregação, foi para Deus e Amor, Brasil para Cristo, Quadrangular, Universal, Mundial, a Igreja Católica. Todas as denominações pegaram aquilo que não existe dentro da Bíblia e levaram para eles. Porque o pecado não existe. O pecado existiu, mas o pecado não existe. E aonde está esse pecado que tanto se falam dentro das denominações, dentro das religiões, dentro deste mundo, desse sistema religioso? Porque dentro da Bíblia não está. Porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. O pecado passou a existir da lei para cá. Antes da lei não existia pecado. Deus não disse para Adão: Adão, não coma deste fruto. No dia que você comer deste fruto, você vai pecar. Não. Deus disse: de todo fruto que há no jardim, você come. Mas deste não. Porque no dia que tocar, certamente pecará, não. Morrerás. E Adão falou com Eva. E Eva foi e pegou do fruto proibido por Deus. Adão primeiro esperou que Eva provasse do fruto. E Eva provou o fruto e não morreu. E ela deu para o Adão, Adão comeu. E o que aconteceu? Eles pecaram? Não. Pecado não existia. O pecado é transgressão da lei. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, foi por causa do pecado? Não. Foi por causa daqueles homens, aquelas mulheres, que agia ao contrário à natureza, ao contrário àquilo que Deus propôs para o homem e para a mulher. E a ira de Deus desceu sobre aquela cidade, e Deus destruiu aquela cidade. Deus não destruiu o mundo com água por causa do pecado. Nós olhamos para Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor Deus que o pecado da humanidade era grande, não. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem era mal continuadamente. E Deus disse, no versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis: eis que me arrependo de ter feito homem sobre a face da terra. Por causa do pecado, não. Por causa da dureza, por causa da maldade do coração daquele povo. Foi isso que trouxe a destruição. Tanto homem como mulher, criança, animais, todos pagaram pelo pecado, não. Pela maldade daquele povo. Mas, irmão Nilson, quando foi que entrou o pecado? A Bíblia diz que o pecado entrou pelo homem, mas este pecado que entrou por Adão, Deus não levou em conta. Foi apenas um ato de desobediência. Mas o pecado veio através da lei. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus disse para aquele povo: daqui em diante,
De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu. Então, de Deus, dali para frente, Deus mudou a maneira. Aquele povo estava dentro do Egito. Aquele povo estava pecando? Não. Lá eles faziam tudo que o Egito fazia, eles faziam também. Mas não havia pecado sobre eles. Porque o pecado é transgressão da lei. A partir do momento que a lei foi dada a Moisés, então o pecado entrou no mundo. Nós temos um grande conhecimento que a Bíblia disse. Nós olhamos para a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 3, que o pecado é transgressão da lei. Como vocês, hoje não existe lei. A lei era para os judeus. A lei não era para os gentios. Lei nunca foi para o gentio. O gentio nunca existiu lei antes e nem depois para o gentio. Por que então vocês, religiosos, vocês doutores da lei, vocês chefes, vocês empresários, que esse movimento não passa de uma empresa, CNPJ, é uma enganação, é uma mentira, trazendo o povo debaixo dessa mentira há quase 2000 anos, dizendo, você está em pecado, você tem que pagar o preço, Jesus morreu na cruz pelo seu... Não, Jesus morreu na cruz pelo seu e nem pelos meus pecados. Jesus morreu na cruz pelo pecado do seu povo. Ele veio para tirar o pecado do seu povo. Capítulo 1 de João, e versículo 29. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Jesus veio a este mundo. Fazer o quê? Como turista? Saiu lá do céu e desceu aqui na terra para visitar, para passear, para ver como estava a terra aqui? Não, ele veio para fazer aquilo que nenhum homem era capaz de fazer, cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei, porque muito sacrifício existia desde Abel e Caim. O primeiro sacrifício foi feito por Abel, Caim. Eles começaram os seus primeiros sacrifícios, do fruto da terra, e Abel, como era pastor de ovelha, da ovelha. Seu primeiro sacrifício, derramamento de sangue de animais. Mas chegou um tempo que Deus cansou desse sacrifício, porque esse sacrifício não removia o pecado. Mas Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? Remissão é remover, é tirar. Você, seu inteligente, você, seu sabidão, você que diz que é doutor da lei, conhecedor, seu homem dos anéis, professor de teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, tudo quanto é tipo de gia, o Senhor dos anéis, por que você não prega, não ensina a verdade? Não adianta você querer falar contra mim, me prove para mim aonde existe pecado dentro da Bíblia. Porque é o mesmo que você sabe, eu também sei. Por onde você passou, eu também passei. A mesma teologia que você fez, eu também fiz. Eu tenho 3 tipos de teologia. Eu tenho 12 mestrados. Tenho conhecimento da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Então eu não sou apenas um membro de banco. Chegava e sentava, fiquei 43 anos lá dentro. E eu ensinava. Eu tenho 11 alunos meus, que hoje são pastores. Eu não sou um que caiu de paraquedas. Eu não estou falando aqui por uma causa, eu falo com conhecimento. Eu desafio qualquer um de vocês
que me provar dentro da Bíblia onde existe pecado para o povo gentil. Eu tiro todos os meus vídeos, fecho o meu canal e tiro todos os meus vídeos. Mas você também tem que fazer um desafio comigo. Você tem que rasgar todos os seus livros, jogar essa sua credencial, esse anel de doutor de teologia, fechar essa sua denominação, tirar seu programa de rádio, seu programa da internet. Você tem que deixar de ensinar a mentira e procurar um emprego e trabalhar. Eu faço esse desafio. Se você conseguir provar que existe dentro da Bíblia pecado para os gentios, porque para os judeus existiu, mas não existe mais. Porque o próprio apóstolo Paulo disse: eu pequei por causa da lei. Se não existisse o pecado, me parece que no capítulo 7, versículo 5 de Romanos, por causa da lei. Se não existisse a lei, eu não conhecia o pecado. Você olha ali no capítulo 7, ele fala: eu morri pela lei. E eu morrendo pela lei, morreu pelo pecado. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. E Deus disse em Zacarias capítulo 3, e versículo 9, num dia só, removerei o pecado de toda a humanidade. O que é remover? Novamente eu volto a dizer, tirar fora, remover, não existe mais. E outra vez, o profeta disse, Isaías, ele foi bem claro nas suas palavras. 53 de Isaías, logo no primeiro versículo, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Se levou, ficou aonde? Onde ficou? Ficou dentro da igreja de vocês. Ele levou, mas você foi lá e buscou de volta. Ele subiu do céu, ele levou consigo cativo e cativeiro. O que é o cativo? É o homem. O cativeiro era a lei. Ele levou, mas vocês buscaram de volta. Jesus na cruz, quando morreu, o véu do templo rasgou, porque naquele tempo havia uma separação dentro do templo. Quem podia entrar no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. Ele tinha que estar em santidade, ele tinha que estar em vida com Deus, ele tinha que passar ali em jejum, em oração, em consagração, para poder entrar nos santos do santo, porque se ele entrasse ali em pecado, ele era fulminado, ele era morto. Mas Jesus rasgou o véu, colocando livre para todos. Acesso a todos, poderia entrar no santo do santo, que era ele. Mas os homens, vocês foram lá e costuraram de novo o véu e colocou esta palavra pecado. Então você, meu irmão, minha irmã, que tem medo dessa palavra pecado, nesse dia de pão, nesse dia que eles dão pão com suco, nesse dia do pão com suco, eles fazem esse show, que para mim não passa de um show. O que eles fazem nesse dia? Quem está em pecado vem aqui na frente. E o povo, por falta de conhecimento, falta de entendimento, ainda que eles lêem a Bíblia, eles não entendem. Porque esta palavra, a mentira por muitas vezes falada, ela passa a ser verdade. Então, o pecado foi removido na cruz de Cristo. O velho homem, Romanos 6, versículo 3, 4, 5, você encontra que o velho homem morreu na cruz. O velho homem não morreu na piscina.
O velho homem morreu na crucificação. Fomos crucificados com ele, ressuscitados com ele e somos uma nova criatura em Cristo, como diz a segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo novamente. Então não existe pecado. Pecado é consequência da lei. Enquanto existia lei, existia pecado. A lei foi destruída, porque em Gálatas capítulo 4 e versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para cumprir aquilo que nenhum homem era capaz de cumprir. Então Jesus cumpriu a lei, ele foi obediente. Jesus tinha pecado. Por que ele passou pelo batismo? Porque o cordeiro era lavado antes de ser sacrificado. Então Jesus passou por aquela lavagem. João disse: eu quem devo a ti, mas tu vem a mim. Então ele diz: deixe que assim aconteça para que cumpra toda a lei. Jesus estava cumprindo a lei, como diz Mateus 5,17. Eu não vim abolir a lei, não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. E Jesus foi o único que cumpriu a lei e pôs fim à lei. Então o pecado não existe, porque a lei, lá em Hebreus capítulo 10 e 28, a pessoa era morta, apedrejada, sem perdão, não havia, sem misericórdia, por testemunho de 2, 3 pessoas. Mas vindo Jesus, eis põe fim em todas essas coisas. Mas vocês foram lá, removeram e pegaram o pecado e trouxeram para dentro desses lugares que vocês chamam de igreja, que igreja são vida. Ainda que fosse, mas igrejas são vida, vocês trouxeram para dentro da assembleia, congregação, esses movimentos, e fica martelando a mente do povo enquanto não existe. Então me provem se existe pecado dentro da Bíblia. É uma injustiça o que vocês fazem, e vocês pagarão por isso, seus covardes, seus mentirosos. Se você está me ouvindo, guarde e grava bem esta palavra. A partir de hoje, saiba que você não tem pecado. Se você for e não for, se você fazer e não fazer, Deus te castiga. Como disse Hebreus capítulo 12, versículo 6, Deus açoita, repreende e castiga todo quanto ele ama. Deus vai te castigar, mas pecado não existe porque nenhuma condenação há. 8 de Romanos, para aqueles que estão em Cristo. Se não há condenação, não há pecado, não há juízo, não há nada para nós que somos da graça. Que Deus assim conceda esta graça e abre o seu entendimento para que você entenda esta mensagem que você acabou de ouvir. Graça e paz para todos. Bye, bye.